Olá, amigos do programa Deguste, mais uma vez nós aqui e você aí aguardando a surpresa deste programa também. Bom, lembrando que além dos pratos maravilhosos que a Ive, a coordenadora de gastronomia da Faculdade Zingá, desenvolve, nós buscamos também grandes parceiros no mundo do vinho para que nós possamos tentar sempre harmonizar o que há de melhor da gastronomia e do vinho. E nesse bloco especial, na realidade de abertura, onde nós vamos desenvolver esse prato, né, Ive? A Ive vai falar melhor para vocês sobre o que nós vamos desenvolver aqui para aguçar as suas papilas gustativas e olfativas, como eu uso dizer. O que nós vamos desenvolver, Ive? Hoje, Fábio, nós estamos com salmão. Ok. E o salmão, a gente vai fazer ele, a gente vai selar ele, tá? Só que o nosso molho, a gente vê por aí, geralmente o salmão feito somente com molho de maracujá. Ok. Tá? Hoje a gente vai estar usando o maracujá para compor o molho, só que a gente vai usar uma outra fruta também, que é a manga. Interessante. Então, na realidade, nós vamos fugir um pouco daquele prato tradicional, que é o risoto ao molho de maracujá, ou salmão ao molho de maracujá, utilizando também uma fruta tropical maravilhosa que nós temos em abundância na nossa região norte do Paraná, que é a manga. Isso, e a combinação do maracujá com a manga, ela fica muito gostosa com o salmão. Porque o maracujá é ácido, a manga é um pouquinho mais doce, então tira essa acidez e equilibra mais os sabores. E a apresentação e a combinação também casa muito legal. Legal. Tá? E o que a gente vai estar fazendo para acompanhar esse salmão? A gente vai estar fazendo um risoto milanês. Que delícia. Um histórico risoto milanês, né? Isso. Que a gente vai estar usando açafrão. O que a gente encontra aqui no Brasil, que a gente usa diariamente ou frequentemente, é o açafrão da terra. Certo. Tá? Que a gente tira de um tubérculo. E nesse caso a gente vai estar usando o pestilo de uma flor. Bom, Ive, como eu já conheço desse produto maravilhoso, eu acredito que é uma curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo agora saber um pouco mais do açafrão, o que nós utilizamos e esses pestilhos que você trouxe maravilhosos. Tá. Esse açafrão aqui a gente tira de uma flor. Certo. Tá? Para a gente conseguir 1 quilo desse açafrão, a gente precisa tirar de 150 mil flores. 150 mil flores precisam ser colhidas para que nós consigamos ter 1 quilo desse pestilo. Isso. E em relação à produção, a gente vai ter em torno de 200 metros quadrados de produção dessa flor para a gente conseguir esse 1 quilo de pestilo. Certo. Agora... Então, assim, é umas especiarias mais raras e caras que a gente encontra no mercado. Até reza a lenda que ele é tão caro, ele é vendido como se fosse o peso do ouro. Isso. Exatamente. Tão caro quanto. E você sabe que eu vejo assim que nós temos dificuldades de conseguir esse produto em algumas casas. Então, você que gosta de se aventurar na gastronomia, procure com dedicação esse produto para que você faça um risoto que você vai sentir a grande diferença que vai dar visual e gustativa também no seu prato. E o mais interessante, a gente não precisa de uma grande quantidade para a gente obter a cor, que é a coloração amarela, que a gente vai ter do açafrão, certo. E nem o sabor também. Então, assim, a gente vai encontrar para vender em questão de 1, 2 gramas. Tá? É o suficiente para a gente estar fazendo um risoto, tá? Até mesmo a paella, tá? A espanhola, que a gente utiliza o açafrão. Tá? Mas a gente não usa o açafrão somente em comida salgada, em sobremesas, em doces a gente também usa. E eu fiquei sabendo que existe mais uma lenda referente ao açafrão. Você poderia dar um briefing para nós, assim, que estamos entrando nesse mundo? Isso. Antigamente o açafrão ele era usado mais para a parte do tingimento, tá? Então era usado mais para coloração também. Então, a gente vai ver também em relação ao risoto, ele tem data de no século XI. Tá? Então, em torno de 1500, o risoto milanês que a gente vai estar fazendo hoje tem essa origem. Então, eram construídas muitas igrejas nessa época, né? Então, tinha um vidraceiro que usava o açafrão para atingir o vidro que ele fazia para fazer o vitral. Que aqueles vitrais coloridos, então, algumas das tintas eram extraídas do próprio açafrão. Do próprio açafrão. Entendi. Então, esse artesão, ele usava muito açafrão para colorir o vidro. Tanto é que o chefe dele falou assim, nossa, você usa tanto açafrão que daqui a pouco você está deixando cair na comida também. Entendi. Né? E ele, para pregar a peça no seu chefe, no dia do casamento da filha dele, ele colocou açafrão no risoto. E que deu aquela coloração maravilhosa. Que deu a coloração e o pessoal começou a experimentar por curiosidade. E foi daí que surgiu o risoto milanês. É isso que eu vejo que é interessante, gente. Na gastronomia, na realidade, eu vejo assim, não existe limite. Na realidade, o desafio é você criar. Porque pratos são feitos diariamente. O que rege, na realidade, é você
quebrar o seu paradigma e falar, vou criar algo diferente ou especial, ou treinar realmente. Fazer uma alquimia geralmente na cozinha para que você, de repente, dessa alquimia, tendo a base clássica, você pode desenvolver um prato futurista, diria. Sim, uma inovação, uma coisa que foge dos padrões que você vê convencionalmente. Bom, tá? Outra curiosidade. Mais uma curiosidade, vamos lá. O salmão, né? O salmão, ele é um peixe de água salgada. Certo. Só que a sua procriação é na água doce. Tá? Eu já vi sobre essas curiosidades no Discovery, mas você poderia dar uma dica para nossos amigos telespectadores? O salmão, ele tem a sua procriação no mar de água doce. Certo. Tá? E lá ele permanece... Curioso isso, né? Mar de água doce. Mar de água doce. Então ele permanece ali de 1 a 2 anos e só depois que ele vai para o mar salgado. Tá? Então essa característica são dos salmões produzidos no Atlântico. Tá? Sim. Então ele passa a sua vida adulta no mar e depois, outra curiosidade que é muito legal também. O salmão macho, quando chega na sua época de procriação, a cabeça dele é longa. Certo. A sua mandíbula, ela enverga. Certo. No formato de um gancho. E ele retorna para o mar de água doce para fazer a sua procriação. Para, na realidade, fertilizar os óvulos do salmão fêmea, para que aí sim ele volte para o mar de água doce. Isso. Tá? Então a sua origem é no mar de água doce, ele passa a sua vida no mar salgado e ele retorna de novo no mar de água doce. É como as tartarugas, então. Ele retorna ao seu berço de nascimento, na realidade. Tá? E lembrando que é uma pena que ele morre no final, né, Ive? Mas o Atlântico não. Porque ele que volta para o Atlântico são os óvulos. O salmão do mar Atlântico, ele pode procriar mais vezes. O do Pacífico não. Após a sua procriação, ele morre. Você entendeu o porquê que você deve fazer gastronomia na Uningá? Para aprender essas curiosidades que tanto eu não sabia, que eu acredito que algumas pessoas de vocês também não. Bom, aguardem no próximo bloco, a Ive vai estar desenvolvendo esse prato maravilhoso e aí sim nós temos mais curiosidades para que nós possamos juntos degustar essa maravilha e outras que teremos. Até já. Bom, gente, como eu havia prometido no bloco anterior, nós vamos falar dessa maravilha, desses pães, desses salgados, desse croissant. O nosso novo parceiro da Bel Solar, aqui representado pela Isdel em Maringá e região. Claro que a Isdel é uma empresa que representa esses produtos em quase todo o Brasil, quase em todo o território nacional. E o interessante, né, Ive, que nós podemos verificar aqui, que nós estamos aqui falando de um produto espanhol, que é feito lá em Gerona, na Espanha. Eles nos mandam esses produtos pré-congelados e as melhores casas do ramo desenvolvem esse produto já com a questão de assá-lo, pré-finalizado na realidade, para que você tenha na sua casa, na sua empresa, um pãozinho sempre quentinho, ou um salgado, ou até um doce quentinho. É interessante essa situação. Nossa, é super interessante. E a variedade de coisas que a gente pode fazer com esse produto também dentro da gastronomia é amplo. Até porque, veja aqui, nós temos pão de baguete normal, temos um pão de baguete com multiscereais, temos aqui o famoso pão ciabatta, o pão ossinho, para alguns que intimamente falam, né? Esse croissant, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de degustar ainda há pouco, um croissant feito de chocolate belga, uma cremosidade, é incrível que quando você come este produto, você não sente o chocolate à boca, mas sim, no retrogosto vem aquele palato de leite, aquela coisa agradável de um belo chocolate, né? E aqui temos outras opções também. Temos aqui salgados maravilhosos de queijo. Nós temos um aqui, gente, de espinafre com molho bechamel. Sensacional. Para algumas pessoas, às vezes, falar em espinafre, né, Ive, quem não gosta muito de legumes, verduras, mas é interessante porque esse molho bechamel, ele deixa muito cremoso. E claro, que fala-se de um bom e velho molho clássico da culinária, né? E lembrando mais, Fábio, o do queijo, não é os queijos normais que a gente vê no mercado. Né? Você pode ver que tem ainda, agregando aí nesse recheio de queijos, o gorgonzola. Interessantíssimo. Né? Que vai realçar mais ainda o sabor desse salgado. E olha o que é interessante, né? Nós estamos aqui falando de pães e salgados. Pão, gente, é a mais antiga harmonização do mundo. A mais antiga harmonização do mundo foi feita com o quê?
pão, azeite e vinho. Então o pão combina em todo e qualquer prato, tanto para um antipasto como para um prato principal, né, Ive? Algumas ideias aqui, por exemplo, que você daria para que nós pudéssemos desenvolver essa baguete, por exemplo? A baguete a gente pode estar usando ela como base para os canapés, né? E variando na questão da cobertura, do recheio, né? E assim transformando um elemento único, que seria a base, o baguete, e de vários sabores que a gente pode usar aí, muita criatividade. Até a brusqueta, né? A brusqueta. Agora, olha só, imagine você fazendo um lanche natural com esse pão ciabatta maravilhoso, que delícia. Aí vai a sua criatividade, vai muito além daquilo que você mesmo espera, isso você pode ter certeza. Bom, finalizando essa apresentação maravilhosa, você vai assistir em seguida um vídeo que explica muito mais dessa padaria e confeitaria que é a Bel Solar, distribuída pela Isdel quase em todo o território nacional. As origens da Bel Solar datam de 1890, momento em que foi fundada a primeira padaria, na cidade de Girona, Espanha. Iniciou-se ali uma saga de padeiros que, de geração em geração, foram transferindo os valores de qualidade e respeito ao ofício. Anos mais tarde, na década de 1970, a Bel Solar foi a primeira a introduzir a tecnologia de pães congelados na Espanha. Um avanço que permitiu facilitar e melhorar a qualidade de vida do padeiro, sem deixar de se preocupar com os pilares de um bom produto, a longa fermentação e a qualidade das matérias-primas. Durante as últimas 2 décadas do século XX, a Bel Solar modernizou suas instalações para adaptar a capacidade de produção ao aumento da demanda e desenvolveu novas linhas de produção de confeitaria e pães, sempre mantendo a filosofia de seus fundadores. Hoje, com uma equipe altamente qualificada e comprometida e com linhas de produção de última geração, oferecemos aos nossos clientes e consumidores uma ampla variedade de pães e doces de alta qualidade, ao mesmo tempo em que estamos sempre inovando para atender às necessidades do século XXI. Essa é a nossa filosofia: a de unir tradição com modernidade, habilidade e conhecimento com tecnologia. Bom, como nós falamos anteriormente, vocês viram esse vídeo maravilhoso da Bel Solar. Agora a Ive vai montar o prato para que no próximo bloco eu possa degustar. Ive, prepare essa maravilha para o meu deleite particular, então. Lembrando que toda aquela dica que nós falamos, o layout muito importante do prato, além do desenvolvimento de uma boa cocção, né, Ive, é a montagem. É a montagem. Que também dá uma finalização visual agradabilíssima. Sim, a qualidade da matéria-prima, o corte que a gente vai fazer da proteína, a apresentação, isso tudo vai interferir na nossa montagem também. Muito bacana. Olha que salmão maravilhoso, olha que textura que está este produto maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca. Bom, agora de volta ao terceiro bloco, com o grande desafio desse prato maravilhoso que a Ive desenvolveu, que é um risoto alla milanese, com salmão ao molho de maracujá e manga. Muito exótico, fruto tropical, super interessante. E nada melhor para harmonizar do que este vinho, que foi mandado para nós, o Bela Vista Estate Sauvignon Blanc, do grupo Bueno Wines. Bueno Galvão, mais conhecido como Galvão Bueno, uma das novas aquisições do Grupo Bueno, que agora faz parte da Miolo Wine Group, que é um vinho distribuído também pela Miolo Wine Group. É um vinho produzido na Serra Gaúcha e, além deste nome arrojado, assinado pelo Galvão Bueno, nós vamos ter aqui, com certeza ainda não tive a oportunidade de degustar, um vinho muito interessante, um Sauvignon Blanc, que vai mostrar muito o nosso terroir brasileiro. Lembrando que o Brasil produz grandes vinhos
ótimos vinhos assim tidos, na minha opinião. A única situação que nós temos é que nós sempre preferimos os vinhos importados. Então dê a sua oportunidade, experimente você também esse vinho, como eu vou fazer agora, e vou dar a minha opinião particular e também tentar juntos aí descobrir algumas características organolépticas e apreciando com esse belo prato. Bom, o serviço desse Sauvignon Blanc será muito tranquilo, até porque eles estão utilizando a modernidade da rolha ou da tampa screw cap, conhecido como tampa de rosca, muito utilizado em outros países, né? E a abertura dele não requer muita prática, é só você fazer esse movimento, está feito o serviço. Agora, claro, nós vamos aqui no grande desafio gustativo, que é analisar este vinho antes desse prato maravilhoso que a Ive, coordenadora de gastronomia da Faculdade Zingá, desenvolveu. Quero deixar aqui também uma dica, falando em Faculdade Zingá, sobre o vestibular agendado da Faculdade Zingá. Corra, entre no site da Faculdade Zingá, agende o seu vestibular e faça o curso de gastronomia ou outros cursos na área que você mesmo escolher, ok? Bom, sem muitos devaneios agora, nós vamos analisar este vinho. Um vinho que é uma novidade para mim, claro, assinado por ninguém melhor do que Galvão Bueno, um dos sócios também da Miolo Wine Group. Quero mandar um grande abraço ao Fabiano Tebin, que é o nosso representante aqui do Paraná, deste produto maravilhoso, além dos produtos da vinícola Miolo e a sua saúde, senhor Adriano Miolo e toda a equipe Wine Group Miolo. Bom, daqui mesmo, gente, só fazendo essa volatilização na taça, eu já estou sentindo a mineralidade deste vinho e o frescor de um belo Sauvignon Blanc. Temos aqui, devido a ele estar na temperatura de 7 graus, nós temos aqui um vinho jovem, límpido, transparente, de um amarelo, diria, verdeal, mas com tons de verde. Vamos ver olfativamente. Realmente ele se denota mais um aroma mineral mesmo, um pouco floral, que lembra também um pouquinho de goiaba. E vamos agora gustativamente analisar. O que eu posso dizer para você? Um vinho que seu aroma representa gustativamente realmente essa mineralidade, essa acidez muito equilibrada e super interessante, que para mim é novidade experimentar esse maravilhoso vinho e harmonizar com esse prato maravilhoso que é um risoto alla milanese. Agora, claro que todo esse processo deste molho que foi desenvolvido pela Ive, que tem maracujá e manga, o maracujá que tem um pouco de acidez, a manga que tem um pouquinho de untuosidade, doçura, vai quebrar um pouco da acidez do maracujá e vai dar um prato mais saboroso, pelo menos é o que nós pensamos, e eu tenho certeza que você vai gostar. Uma delícia de prato, um visual muito interessante. Este risoto está no ponto perfeito. E agora eu vou pôr um pouquinho de salmão, um pouquinho deste molho e também o risoto. Espetacular. Por isso que eu digo, faça você também gastronomia. Você que gosta desse assunto gastronômico e vinho, a gastronomia pode trazer todas essas propriedades, esses conhecimentos e gustatividade, claro. Agora vamos ver como que ficou o vinho depois de degustar esse prato maravilhoso. Um casamento perfeito. Um vinho de grande qualidade, um prato muito bem desenvolvido. Claro que isso é o programa Deguste que traz para você. E vou te dar também uma dica. Você que tem sua confraria, quer aprimorar seus conhecimentos gastronômicos e enológicos, entre em contato conosco. Está aí o meu e-mail, entre no nosso Facebook, vai ter na íntegra toda a receita, como desenvolver esse prato. E claro, curiosidades do vinho, estarei à sua disposição e também com o nosso telefone. Bom, quero deixar aqui o meu grande abraço aos nossos patrocinadores, Faculdade Zingá, Academia do Saber, Indústrias Bloch, M7 Brindes, Pinduca Alimentos. Gente, o mundo da gastronomia é isso aí. É viver bem e comer bem. E é isso que nós queremos. Um grande abraço e até o próximo programa.